Shalom, querido, shalom. Essa aula, na verdade, faz parte da mentoria, né? Não sei se todos sabem, mas eu tenho uma mentoria aí de tempos e estações. Mas eu vou deixar essa aula aberta, porque eu vou tratar de Hanukkah. E, na verdade, eu vou fazer... Geralmente eu faço uma aula mais extensa, né? Mas dessa vez eu vou fazer pequenos vídeos ensinando acerca de Hanukkah. E nem era esse o tema da aula dessa semana, né? Essa semana a aula era sobre paganismo. Mas, como a gente está perto de Hanukkah, eu decidi mudar e encerrar esse módulo começando, falando sobre essa festa. Por quê? Porque a festa de Hanukkah tá aí para começar. Vou passar para vocês aqui os fundamentos básicos. E, às vezes, deixando muito para cima da hora, as pessoas têm mais um pouquinho mais de dificuldade de se organizar, né? Nem tem uma pastora amada aí que ela tem pego esse material e ensinado a igreja, né? Então ela precisa estar munida de entendimento, de informação. Então, pensando nisso tudo, no decorrer desses dias aqui agora, eu vou fazer, não sei se 3, 4, 2 vídeos, aí vamos ver quantos, ensinando o que é Hanukkah, o porquê celebrar, como celebrar, quando começar. Então, aqui é mais uma aula mais técnica mesmo, mais prática. Então, pega aí seu papel, sua caneta, faça suas anotações e que o Senhor te direcione, te oriente, te traga entendimento, visão, revelação, para você andar no tempo, no calendário que o Senhor deixou nessa terra, com sabedoria, com simplicidade, mas entendendo que tudo que nós fazemos aqui, a gente está combatendo algo no mundo espiritual, né? Queridos, eu tenho estudado, assim, e buscado em Deus acerca das festas, porque eu tenho uma luzinha, assim, dentro de mim, que as festas, elas combatem, elas não são somente celebrações ao Senhor. A base, sim, são celebrações ao Senhor. E todas as festas falam da pessoa de Cristo. Mas eu tenho tido o entendimento que as festas, elas combatem conceitos, estruturas, fortalezas que atuam nessa terra, nesse tempo. Amém? E a gente vai falar hoje de Hanukkah, né? E eu quero começar trazendo esse entendimento acerca do que eu entendo que Hanukkah libera e combate, ok? Bom, Hanukkah, primeiro, ela não está nas festas que o Senhor convoca o povo. Lembra lá em Números 23, né? As festas do Senhor. Nossa, agora eu me buguei aqui, queridos. Deixa eu ver se é Números 23 mesmo ou Levítico 23. Levítico 23. As festas do Senhor. Então, ela não está inserida aqui dentro dessa convocação, né? Que o Senhor chama para celebrar. Ela foi uma festa que aconteceu lá à frente. Eu sempre digo que as festas do Senhor, daqui de Levítico 23, são festas do céu para a terra. As duas festas, Hanukkah e Purim, que não estão aqui, são festas da terra para o céu. Partiu daqui, né? Começou aqui. Mas eu acredito que começou aqui dentro de um sopro, de uma direção de Deus. Apesar de não estar dentro dos mandamentos, estar mais ligado à cultura bíblica mesmo, tá? Quando que acontece essa festa? Ela sempre acontece no dia 25 de Kislev. Como o calendário lunar e solar, eles não batem sempre, né, as datas, então nesse ano ela vai começar no dia 18/12, nós estamos em 2022, né, falar a data aqui, porque senão daqui 3 anos, 4 anos alguém acessa esse vídeo e vai pensar, uai, que ano, né, 2022. Ela vai começar no dia 18 de dezembro, a partir das 18 horas. É uma festa celebrada por 8 dias. Hoje eu não vou tratar disso, eu vou ensinar para vocês depois o que fazer, como fazer, o que comer, né? Eu vou tratar acerca disso.
Mas hoje eu quero tratar mais acerca do geralzão assim e relacionado à fortaleza. Essa festa tá na Bíblia? Tá, eu quero ler com vocês João, Evangelho de João, capítulo 10. João 10, 22 e 23. João 10, 22 e 23. E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Então, estava tendo a festa da dedicação, era inverno, e Jesus estava lá na festa, ok? Então, se Jesus estava, isso já mostra que tem algo importante, especial aí. Hanukkah, existe a história de Hanukkah, que eu vou contar, né? A história de Judas Macabeu. Não vou contar hoje. Mas ela é celebrada por 8 dias. Mas o contexto geral mesmo da festa está bastante ligado à purificação e rededicação do templo, que foi o que aconteceu na guerra dos israelitas, né? De Judas Macabeu com a Grécia. Então, o templo foi profanado e dentro dessa celebração da festa, o templo foi dedicado novamente ao Senhor. Lembrando que hoje nós somos o templo do Senhor, amém? Tá, então aqui eu já dei um hashtag Fica a Dica, né? Foi uma celebração de uma vitória contra a Grécia. E é sobre isso que eu quero explanar um pouquinho com vocês hoje. E eu quero começar lendo com vocês um texto bem conhecido, que é 2 Coríntios, minha Bíblia tomou uma chuvinha ontem. Não molhou não, mas ela ficou meia úmida. E sabe quando as páginas ficam meio coladinhas, né? 2 Coríntios, capítulo 10. Estava estudando aqui, esqueci a Bíblia aqui fora. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Aqui o apóstolo Paulo nos ensina algo. Porque as armas da nossa milícia, ou da nossa guerra, né, não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição de fortalezas, destruindo os conselhos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento e entendimento à obediência de Cristo. Primeiro, vamos lá, o que é fortaleza, né? Fortaleza é um lugar seguro. Então, na antiguidade, hoje ainda tem resquícios, né? Aqui em Rondônia mesmo tem uma fortaleza em Forte Príncipe da Beira. Mas na antiguidade eram-se feitos essas fortalezas, que são estruturas geralmente feitas em lugares mais altos, com muralhas em volta. Muralhas, queridos. Jericó era uma fortaleza. Dá para passar carro, caminhão em cima dessas muralhas, de tão espessas. Tanto que Raabe, né, morava na muralha, porque elas eram tão espessas que dava para construir lá dentro. E ali era um lugar seguro para quem estava lá dentro, ok? Era um lugar onde os inimigos teriam dificuldade de acessar o que estava lá dentro daquele território. E dentro daquelas muralhas, dentro daquela fortaleza, existiam as suas leis, as suas regras, a sua forma de atuação. Existiam os vigias, né, os guardas e tudo mais. E eu não quero trazer isso para o lado do Senhor. Eu quero trazer isso dentro da estrutura da fortaleza da Grécia. E aqui eu não estou falando da nação Grécia, tá bom? Eu estou falando de uma fortaleza, de algo que foi liberado a partir daquele povo e que tomou conta de todas as nações da terra e que é uma das armas
mais poderosas usada contra a igreja. No contexto geral, queridos, eu tenho uns vídeos aí, até falei, fiz outro vídeo agora aí já, né, sobre as armas espirituais, até falei, eu não lembro em qual playlist, mas eu acho que é numa playlist de Yom Kippur, que eu tenho uma série aí sobre fortalezas da Grécia, da Roma e babilônica. Cada fortaleza vai atuar dentro de uma identidade. E daí, dentro dessa identidade, vai ter a sua cultura, né? Que eu já falei que toda cultura é um culto, e todo culto alguém está recebendo a adoração. E eu me torno semelhante a quem eu adoro. Então, você já viu um monte de vídeo meu falando acerca disso. Então, dentro de cada estrutura de fortaleza, tem suas regras, tem suas leis, tem a sua forma de atuação. Então, a fortaleza romana, ela vai atuar com muita base na violência. Muita base. Se você for estudar a história da igreja, você vai ver as cruzadas no passado, você vai ver os... Ai, me fugiu a memória. As batalhas mesmo que havia, né? Você vai ver um monte de coisa aí. Matança, sangue, um monte de coisa. Muita violência. Fortaleza romana atua com muita violência. Atua com a idolatria? Sim, mas a sua base principal é a violência. Tanto que vocês veem que isso atua até hoje, né? Famílias extremamente romanas, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando alguém se converte, é um problema. Pessoas brigam, deixam de conversar, fala que traiu a família. Isso ainda acontece, queridos. Isso é muito real. A fortaleza babilônica, ela atua com toda a hoste e obra de feitiçaria. E daí, aqui tem um vínculo entre essas duas fortalezas, porque essa daqui atua também na idolatria, né, como eu falei. E a idolatria é uma base, é um dos alicerces da feitiçaria, né? Porque a feitiçaria, elas são trabalhos, pactos, derramamento de sangue e tudo mais, por causa da idolatria. Então, eu vou buscar aquele Deus que eu confio e eu vou oferecer a ele as minhas ofertas, os meus sacrifícios para alcançar algo, né? Essa é a base da feitiçaria. Então, essa é a fortaleza babilônica. E a fortaleza grega, a fortaleza da Grécia, ela atua na mente. Ela atua liberando pensamentos, liberando ensinos, liberando racionalismo, liberando frieza espiritual, pessoas cristãs extremamente frias, extremamente incrédulas. Quantos cristãos, queridos, estão na igreja, mas não creem na palavra? Tem dificuldade de olhar e falar assim, mas isso aqui é impossível ter acontecido. A fortaleza grega atua nisso. Um exemplo, assim, que eu vivi, que faz parte da fortaleza grega. No passado, eu não gostava muito de ler o Antigo Testamento. Por quê? Porque quando eu via as guerras, quando eu via o Senhor falando, vai, mata todo mundo, eu achava aquilo um absurdo. Porque como Deus de amor manda matar. E são sofismas. Hoje, eu amo e eu entendo perfeitamente o que Deus estava fazendo ali. Deus estava atuando com o seu povo, ele é rei. Mas nós não vamos entrar nisso. A fortaleza grega, ela vem para nos roubar e trazer pensamentos muito bonitinhos que nos enganam. Vamos lá, vamos colocar alguns pensamentos aqui que tenha acontecido muito hoje, na igreja hoje. A inclusão. Essa teologia do amor, uma teologia extremamente barata, que tira toda a essência e o poder do evangelho, que coloca um Deus que aceita tudo, um Deus que tolera tudo, queridos. É tudo muito bonito. Mas não é bíblico.
Então vamos fazer a igreja para isso, vamos fazer a igreja para aquilo, vamos fazer a igreja para outro. Isso não é bíblico. Ah, mas lá as pessoas estão se convertendo, lá tem manifestação de poder. Não é bíblico. Pare, em nome de Jesus, de olhar para os sinais. Nós precisamos olhar para os princípios. Porque se você for no satanismo, no centro de macumba, tem um monte de sinal lá também. E bem parecido com os sinais que acontecem no meio da igreja. Então, a fortaleza grega, ela vem trazendo um engano. Vamos lá. Ah, então hoje o divórcio se tornou comum na igreja. Hoje é difícil, queridos, a gente atuar dentro dessa questão, porque se tornou comum. Por quê? Porque Deus é amor, Deus é bom e Ele quer me ver feliz. Isso é verdade? É verdade. Mas a felicidade de Deus está dentro dos princípios. Mas eu não sou feliz dentro do meu casamento, queridos. O casamento vai acabar. Isso aqui é só uma passagem. A gente tem vida eterna. Você quer poder? Você quer autoridade? Você quer ter autoridade sobre as trevas? Eu não estou dizendo de autoridade todo mundo te conhecer. Não estou falando disso. Eu estou dizendo você quer ser alguém reconhecido no mundo espiritual? Obedeça os princípios. Deus abomina o divórcio. Ponto. Tem situações? Tem. O adultério é uma situação. Por causa da dureza do coração do homem. Porque se houver arrependimento, o projeto do Senhor é que haja reconciliação e restauração. E eu não vou entrar em casos aqui, tá? Porque tem casos, por exemplo, um caso de um cônjuge violento, né? Que ameaça e tal. Então tem casos, não tô falando disso. Eu tô dizendo de que, eu quero ser feliz. Então é um pensamento que hoje está dentro da igreja. Pastores tomam isso e se separam e casam novamente. Quando eu casei, eu não entendi o que era aliança. Eu casei com uma pessoa separada. Problema seu. Me perdoe falar assim. Problema de quem casou assim. Queridos, eu tenho uma história assim. Problema meu. A palavra não pode ser negligenciada por causa dos meus erros. Eu não posso querer pegar a palavra e moldar ela para encaixar na realidade dos pecados que eu cometi. Muito pelo contrário, eu tenho que entrar em Romanos 12, mudar minha forma de pensar e entrar dentro do formato da palavra do Senhor. Outro pensamento que está tomando a igreja, o aborto. Igrejas que toleram o aborto. Sacrifício a Moloque. Mas tem casos e tem casos. A menina foi estuprada. Sim, é verdade. Mas dentro dessa maldição, o Senhor mandou uma bênção. Então o Senhor fez o filho do estupro? Não, queridos. O Senhor não fez. Mas quando o esperma entrou dentro do óvulo, o Senhor mandou um ser para a terra. Então, a fortaleza grega, ela vem para trazer formas de pensar. Eu estava conversando com o apóstolo, né, com o meu apóstolo, antes de ontem, ele estava aqui na cidade, e ele estava falando acerca disso. Quer ver um pensamento que acontece muito na igreja? Se o pastor tem condições, ele está roubando, ele está extorquindo a igreja. Isso é mentira, queridos. Tem pastores que fazem isso? É lógico que tem. Mas não quer dizer que todos são assim. Outra mentira. A gente tem que cuidar com os falsos profetas. Então, eu sou profeta. Ungida, consagrada. Eu sou profeta. E daí, então, vão cuidar. Porque tem que cuidar com o falso profeta. Tá, querido, só tem o falso porque tem o verdadeiro. Então, é lançado pensamentos dentro da igreja. E eu não vou falar do mundo, queridos, porque o mundo já vive nisso. Mas são lançados pensamentos dentro da igreja que a igreja não pega esses pensamentos e passa pela palavra. Quer ver um negócio que está pegando muito e que eu quero me aprofundar, mas é que agora eu estou aprofundando em outra coisa, mas eu quero me aprofundar e trazer ensinamento aqui, constelação familiar. Mas as igrejas estão fazendo, tá assim, ó, bombando. O que tem? É um negócio que a psicologia faz. Tá, calma lá. Eu não estou dizendo que nós não podemos usar questões externas para trazer cura para a igreja. O que eu estou dizendo eu tenho que olhar os fundamentos disso. Eu tenho que olhar o embasamento bíblico. Queridos, eu fui assistir. Não vou falar acerca disso, tá? Porque isso eu quero ainda me embasar para trazer algo bem respaldado para a igreja.
Mas eu fui dar uma pesquisada. E daí eu vi uma live gravada, né? De uma pessoa fazendo constelação familiar. Eu falei, vou assistir esse negócio. Orei, pedi que o Senhor me blindasse antes. Eu tenho muito temor disso. Os olhos são as janelas da alma. A gente sai colocando o olho em tudo aí, às vezes contaminando a nossa alma. A constelação que eu assisti, tá? A menina que estava conduzindo, não tô falando das pessoas, tá? Mas a menina estava conduzindo, pegou uns bonequinhos, foi conversando com a menina, isso tudo ao vivo. Eu assisti gravado, mas aconteceu ao vivo. Pegou uns bonequinhos e foi falando com a menina. E foi movimentando aqueles bonequinhos. Falando, você tem problema com seu pai. Então ela tava de costa aqui, o bonequinho, né? De costa pro pai aqui. Então agora você vai virar de frente. Ela virava o bonequinho de frente, colocava o pai perto. E eu fui olhando aquilo. Eu quero que você entenda que eu tava olhando a questão espiritual. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. E tem dentro da igreja, fazendo constelação familiar com o bonequinho. Queridos, olha só o que estava acontecendo ali. Uma pessoa estava alterando o passado com voodoo. O que é bonequinho? Mas a pessoa acha legal e faz. Ai, tá dando resultado. Queridos, depois disso, já me procurou umas... Isso é bem recente, tá? Que eu vi. Tem pouco tempo. Mas me procurou umas 5, 6 pessoas já com problema por causa de constelação familiar. Então, são sofismas. E tudo isso tá ligado à cultura da Grécia, à fortaleza da Grécia, que libera pensamentos, libera um som, e os cristãos, por ingenuidade, por preguiça, não passam pelo crivo da palavra e pegam esta cultura e estabelecem ela dentro da igreja. E daí agora a gente está falando de uma festa bíblica, nós estamos falando de Hanukkah, que não está dentro das festas, mas que Jesus praticou. Se Jesus praticou, tem um motivo e tem um porquê. E daí vem um outro sofismas. Eu posso praticar todo tipo de paganismo dentro da igreja, mas eu não posso praticar as festas bíblicas porque eu estou judaizando a igreja. E essas festas são da antiga aliança. A nova aliança não fala sobre isso. Isso não é verdade. Jesus praticava o Shabat. A gente vê Paulo constantemente na sinagoga praticando o Shabat. A gente vê Pedro, Paulo, João, todo mundo saindo para tudo quanto é canto e chegando na festa do tabernáculo, todo mundo voltando para Israel. Queridos, a gente tem que olhar a Bíblia e olhar o texto, o contexto e olhar a história. Porque o próprio Jesus disse que se fosse para colocar tudo, não caberia em livros. Então, o Senhor confia na mente que nós temos, que Ele nos deu. O Senhor confia na inteligência que Ele nos deu. E esses sofismas, eles entram na igreja. Daí, vamos lá. E daí, o que acontece? Esses sofismas, eles contaminam a igreja. Você consegue entender? Por quê? Porque eu passo a andar dentro de uma cultura que não é a cultura bíblica. O que aconteceu em Hanukkah? Amanhã ou depois eu vou voltar aqui contando a história de Hanukkah para vocês, tá? A história dos Macabeus que é uma história linda. Mas o que aconteceu, assim, no contexto geral? A Grécia contaminou o templo. Eles fizeram guerra. Teve que ter guerra, queridos. Porque um território que o inimigo tomou, só na guerra ele é retomado para o Senhor. Então teve que ter guerra. Então eu vou ter que ter guerra na minha mente. Eu vou ter que ter guerra para pensar nos meus pensamentos. Eu vou ter que ter guerra para olhar e analisar se o que eu estou pensando, se a forma como eu estou agindo é uma forma bíblica. Eu vou ter que fazer guerra. E daí eles venceram. E dentro desse vencer foi estabelecido Hanukkah, feito uma rededicação e uma purificação do templo. Porque se eu ganhei aquele território novamente para o Senhor, esse território tem que ser purificado, porque houve sujeira dentro desse território. Hoje nós somos o templo. Essa cultura da Grécia nos suja, nos mancha. E a festa de Hanukkah é uma liberação de pessoas que estão decididas a lutar contra essa fortaleza e sempre estar rededicando. Senhor, eu estou aqui novamente limpando.
Nesses 8 dias, eu estou me reconsagrando ao Senhor, eu estou me rededicando ao Senhor, eu estou me purificando ao Senhor, porque esses pensamentos tomaram conta da minha vida. E Yom Kippur fala acerca de pecado, de conserto, lembra? E é julgamento, não tem nada a ver com aqui. Aqui é acerca de pensamentos. Na história de Hanukkah, foi uma guerra, uma sujeira natural. Porque até porcos eles sacrificaram dentro do templo. A nossa guerra hoje não é mais essa. Mas é contra o que a Grécia tem feito dentro da nossa mente. Então daí eu tenho que ir lá e me purificar, e me santificar, e purificar os meus pensamentos, e reconsagrar os meus pensamentos, a minha cultura, a minha forma de agir ao Senhor. Então esse é o primeiro ponto, amém? Então eu entendo, esse é o meu entendimento. Eu já procurei material sobre isso, não achei, mas esse é o entendimento que o Senhor tem me dado. Então eu preciso pegar isso e combater a Grécia. E dentro desse combate vai ter multiplicação, vai ter unção, vai ter um monte de coisa aí que a gente vai falar nos próximos vídeos. Mas eu quero encerrar dizendo isso. Hanukkah é uma festa de confronto à estrutura da Grécia. É uma declaração aonde eu estou dizendo, eu não quero mais viver a cultura desse mundo, as festas desse mundo, a vida desse mundo. Eu quero dedicar e reconsagrar a minha vida ao Senhor e viver dentro da cultura do reino do eterno. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a sua mente seja dilatada para entender as verdades e os princípios e os valores do Senhor. E que essas verdades tomem o seu coração e que você não seja só ouvinte, mas que você seja um praticante da palavra e das verdades do eterno. Te abençoo, a gente volta contando a história, tá? Vão ser vários vídeos, que você fique atento, né? E eu tenho certeza que o Senhor tem muito para fazer. Então comece a se preparar aí, dia 18 de dezembro, começa a Hanukkah. Shalom, shalom, queridos. Que o Senhor te abençoe.